Olá, estamos começando mais uma edição especial do nosso podcast Brasil que dá certo, podcast BQDC, sempre voltado ao público que quer entender um pouquinho mais de empreendedorismo e especialmente com quem é líder nesse segmento, quem é referência nesse segmento. E hoje um episódio muito especial, uma pessoa que é reconhecida literalmente no Brasil inteiro, seja pela sua pujança no que fazia no mercado inicial, depois a evolução que nós vamos acompanhar aqui no nosso encontro, nossa conversa, mas também a referência de empreendedorismo. Para muita gente, um dos grandes empreendedores do país. Aliás, a minha opinião também. Recebo aqui no programa Roberto Jusos. Roberto, obrigado por ter vindo. Prazer falar com você. Olá, o prazer é meu, Sandro Augusto. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Brasil que dá certo é o que todos queremos, né? Exatamente. Então nada como estar aqui dentro desse teu podcast, falando um pouco sobre esse nosso país, né? Bom, de novo, novamente, te agradecer, o nosso grupo que tem 2 décadas, mais de 2.000 integrantes. Uma das coisas que mais me fascina, não canso de dizer, são os projetos sociais, mais de 80 que nós apoiamos diretamente, e nós somos lidos como um grupo empresarial e empreendedor humanizado. E eu provoco logo esse comentário porque quem te conhece pessoalmente consegue entender rapidamente o quão humanizado você é. Você é entendido também como um empresário pragmático, de sucesso, disciplinado, com bastante credibilidade, mas eu posso dizer um coração gigante, e eu não perco a oportunidade quando eu tenho chance de dizer isso. Esse é o meu testemunho inicial para você na nossa muito conversa. Obrigado, fico muito feliz de ter esse reconhecimento. Eu acho que todos nós temos essa obrigação, de ter esse lado mais humanizado e preocupado com as outras pessoas. Exatamente, exatamente. Muita gente nos assistindo e que ainda provavelmente não conhece a sua trajetória. Você que começou lá atrás na publicidade. Vou falar dados rápidos, você me corrija, por favor. Em 81 você começou na publicidade. Isso. Depois em aos 25 anos de idade. Aos 25 anos. Depois em 98 adquiriu a Newcom, o grupo Newcom. A holding. E depois disso você vendeu essa operação também, né? Como é que foi essa trajetória, Roberto? Bom, foram quase 4 décadas, né, de 30 e tantos anos de publicidade. Eu comecei no mercado de comunicação, escolhi. Fico feliz de ter, eu aprendi bastante nesse mercado, porque você vive a vida de muitas empresas grandes com as quais você coopera. Eu acho que uma das ferramentas mais importantes de todo grande negócio, ou mesmo do negócio médio ou pequeno, é o marketing, é a comunicação. É uma das ferramentas mais importantes para atingir qualquer objetivo. Então a gente tinha um papel muito importante dentro dessa engrenagem da vida das empresas. Eu vivi a vida de vários setores, de várias empresas, então isso foi um aprendizado muito grande na época. E a gente conseguiu ser a maior empresa do setor, um setor muito competitivo, com grandes talentos. Lembrando que é o setor que criou Washington Oliveto, Nizam Guanais, Roberto Alibe, Marcelo Serpa, nomes importantíssimos da minha época. E nós conseguimos ficar quase 15 anos seguidos no final do meu negócio na liderança do mercado, o que não é fácil. Você ficar tanto tempo na frente. Então, tudo que eu aprendi, que eu consegui aprender foi nisso. Eu sou administrador de empresa, eu nunca fui publicitário, mas eu me tornei homem de marketing em virtude dessa experiência enorme que eu passei por quase 4 décadas. Muito perfeccionista, como sempre fui. Ali em 2004 fui convidado para fazer televisão. Sim. Essa foi uma experiência também muito interessante, porque era um programa de negócios no começo. Depois eu acabei fazendo... O que foi para você esse convite na prática? A Rede Record, na época, o Aprendiz era muito sucesso nos Estados Unidos. Pelo atual presidente da República Americana, Donald Trump, fazia o programa. Sim. Um programa com o formato da Fremantle, que é essa empresa que criou esse formato espetacular, que era um formato que tinha tudo a ver com empreendedorismo, com liderança, com mostrar um pouco para o público como funciona por dentro um mundo dos negócios, o mundo, a exigência, a pressão do mundo dos negócios. Então a gente tinha nesse programa uma espinha dorsal interessantíssima, que era o patrão implacável, o chefe duro. Eu até era muito acima do que eu sou no normal, porque se eu fosse assim, talvez a minha empresa nem desse certo. Verdade. Mas eu era obrigado a estar um tom maior, porque era meio que um teste com esses candidatos, né? Era uma provocação pura. O tempo todo, para tirar eles do sério, para tentar trazer o que eles têm de melhor. Era quase que uma seleção de RH ali, ao vivo para o Brasil ver, né? Então você tem as provas e você tem a meritocracia.
o prêmio para quem ganhou a prova, viagem para o exterior, passeio, prêmios, etc., jantares e brincadeiras, e a sala de reunião com o chefe implacável para quem perdeu a prova para encarar a demissão. A emblemática sala de reunião. Que era o melhor momento do programa, que vinha com a demissão. Eu cruzo com muita gente, Sandro, que fala para mim, cara, eu me inspirei no Aprendiz para empreender, eu me inspirei no Aprendiz, aprendi muito com o programa, eu faço até hoje no YouTube, as pessoas assistem muito para entender as dinâmicas, para tomar, meio que virou quase que uma universidade corporativa aquele programa, sabe? Sim. Virou meio referência, foi muito interessante. E a gente fez, talvez assim, um dos maiores sucessos de reality show foi esse programa, que é um programa com conteúdo, com inteligência, com um exemplo, com uma série de coisas que a gente fez. A gente fez vários tipos de formato nele, fez sociedade, até sócio eu arrumei nesse programa. Então a gente fez um monte de coisa, fez o Celebridades, a gente fez o Universitário, que minha mulher atual participou do Universitário, eu demiti ela. Ela foi muito bem no programa, ficou em 4º lugar, mas ela acabou saindo. Enfim, foi uma experiência riquíssima. Eu acabei fazendo outras experiências na TV, porque o bichinho da TV me mordeu na época, eu gostei de fazer. Sei bem como Aí eu fiz até a Fazenda, que não tem nada a ver comigo, né? Mas eu fiz programa de auditório, eu fiz o Roberto Justus Mais, que eu amei fazer, que era um programa de entrevistas, que discutia temas. Então era muito legal, que eu trazia o tema e quem era o entrevistado era o tema. E claro que a pessoa que estava falando estava ligada àquele tema. Fiz também programa de perguntas e respostas cultural, tipo 1 contra 100 no SBT. Eu fiquei 2 anos no SBT também e depois voltei para a Record. Acabei passando no final pela Band, também fazia o Aprendiz de novo lá em 2 temporadas. E depois parei. Chega de TV, não aguento mais TV, já fiz tudo que eu queria fazer. Foi muito bom. Abriu muita porta também, quer dizer, uma coisa, não é que eu usei isso para os meus negócios, mas se eu conseguir ser conhecido como empresário, com a minha dinâmica, com o meu pensamento, com a minha estrutura, né, de caráter que apareceu lá, como eu funciono, como eu sou exigente, como eu sou chato com essas coisas, num país que precisa ter uma postura diferente, nós estamos precisando desse tipo de coisa. Eu brinco que no Brasil, ser honesto não é difícil porque a concorrência é pequena. É verdade. Aliás, interromper para evoluir daqui a pouco na questão dos empreendimentos, do Roberto empresário, mas eu vou pontuar mais uma vez essa questão da TV como telespectador, se você me permitir. Austeridade, provocação, disciplina, exigência e qualificação. É o bastidor mesmo do mundo corporativo do que acontece, mas ao mesmo tempo você preservou, e isso é seu, de novo, a questão humana bastante forte. O que provocou... Muito bem colocado. E o que provocou, na visão, eu tenho também algumas empresas e faço questão sempre que as pessoas façam um movimento comigo. Atravessem a rua e olhem do outro lado da rua para mim e depois me digam o que vocês acharam. Porque é muito importante eu falar de você falar de mim, do que falarmos de si. E eu estou dizendo isso porque não há rejeição, ao contrário, só houve evolução na figura de Roberto Justus depois do Aprendiz, o que seria antagônico, porque é um programa ali rígido e ao mesmo tempo você trouxe mas essa ressalva que você coloca do humano é o seguinte, eu nunca humilhei esses candidatos, eu sempre respeitei muitos candidatos, eu fui muito duro com eles, como a vida é dura com a gente. Foi um aprendizado muito importante. Todos ficaram meus amigos depois e todos falam para mim que na raivinha da hora depois virou admiração. Eles entendem. Não acertei o tempo todo. Posso ter tomado alguma decisão que o público não concorda. Isso é absolutamente natural. Ninguém é perfeito. A gente pode errar também. Mas pelo menos na minha visão naquele momento foi muito natural. Eu nunca deixei esse programa ser tocado por aquilo que dá mais audiência. Não me interessava. Não tem diretor que via falar para mim, olha, não manda fulano embora porque isso dá muita audiência. Não tô nem aí. Eu tô entregando pro público a verdade. É isso, entendeu? Aí. Então esse nível de exigência, eu falo sempre que respeito você conquista, você não impõe. Verdade. Não é o chefe que tem a carteirinha de dono, de chefe, que vai conquistar respeito só pela posição dele. O cara sai da tua sala e fala, esse cara é um babaca. Ele não vai te respeitar, dependendo de como, porque tudo tem como dizer, né? Como falar. Então, o programa exigia, às vezes o diretor falava, você está muito mole, tem que ser mais duro. Eles brincavam comigo. E eu tinha que ser duro porque esse era parte dessa concepção de analisar a capacidade desses caras. Quanto você resiste à pressão? O mundo vai te fazer pressão o dia inteiro. O mundo é implacável, a vida é implacável com você. O mundo dos negócios não aceita
o erro. Ele lida mal com o erro. Então o mundo dos negócios, a conta vem para você depois. Então se eu consigo colocar para eles esse nível de exigência, com essa dinâmica que eu tinha que botar na hora, e não tinha roteiro. As coisas vinham porque vem dentro de mim. Eu sou um perfeccionista chato, eu reconheço isso no meu negócio, eu não deixo passar nada. Se o cara erra o português, eu chamo atenção. Junto seu time. Você também é assim? Então, mas agora, isso não significa ser falta de respeito, claro, não significa você dizer as coisas de uma forma que vai magoar as pessoas, não tem porquê. Ser duro é uma coisa, ser desrespeitoso é outra. Na prática, inclusive, quando as pessoas têm a possibilidade de acessar alguém com essa característica, me coloco nisso também, acaba se surpreendendo, porque tem a primeira leitura, depois tem a leitura pessoal, e vou mais longe. Você, enquanto liderando o aprendiz, você fez responsabilidade social no mundo dos negócios, porque aquilo era emblemático, aquilo se replicava, e eu entendo perfeitamente bem quando lhe procuram ou quando falam, olha, aprendi muito com aquele programa. E foi um ensinamento de empreendedorismo. Muitos exemplos. Roberto, eu sou muito agradecido com a vida e tenho alguns patrimônios na vida. Um deles, que eu não canso de dizer, é da minha origem. Sou um filho de uma dona de casa com um caminhoneiro que criou 4 filhos, cada um na sua área, e meu pai não tinha o primário e era uma das pessoas mais brilhantes e mais sábias que eu conheci na minha vida. E você falou uma palavra que ele sempre usava com a gente: filho, respeito. Tendo respeito, você entra e sai de qualquer lugar. É isso. E que bom que você tocou nesse assunto, porque eu acho que efetivamente a vida é movida dessa forma. Vamos saltar aí para a questão empreendedora, que ela é sempre efervescente, né? Quando você falou do bichinho da televisão, o bichinho empreendedor também, né? Quer dizer, você está sempre procurando realizar, fazer algo. E no alto, me permita, por favor, da sua jovialidade de 70 anos, que eu não sei se isso é verdade ou não, porque não parece mesmo. Obrigado. Você está à frente do empreendimento disruptivo, que é a Steel Corp, né? Sim. O que é a Steel Corp? Bom, eu só resumindo isso, porque quando eu vendi minhas empresas com 60 anos, fiquei bastante líquido na época, e um caminho natural poderia ser a aposentadoria, né? Eu não consigo parar. Eu acho que eu vou morrer trabalhando e produzindo, mas produzindo de acordo com o que hoje eu acho onde eu sou mais útil. Você tem que se enquadrar dentro daquele espectro onde você... Não adianta querer fazer o micromanagement do dia a dia, eu não sou mais bom para isso. Eu não tenho mais uma paciência para lidar com o assunto do dia a dia, como tem meu sócio que tem 47 anos. Sim. Então ele é o presidente executivo da empresa, que é o Daniel Gispert, eu sou o CEO da companhia. E com toda a experiência de vida. Eu quero cuidar de estratégia, eu quero cuidar de negócio, eu quero cuidar de expansão, eu quero cuidar, né, de abertura de novas oportunidades. Tem um monte de coisa que eu quero cuidar. Também orientá-lo, ele fala muito comigo, pergunta muito para mim os caminhos, mas deixo o dia a dia para quem sabe fazer melhor e para quem tem mais, vamos dizer, idade, preparo para isso nesse momento. Sim. Coisa que eu já fiz por muito tempo. Fui muito escravo de agenda por quase mais de 3 décadas e não quero mais ser escravo de agenda. Eu quero ter uma agenda mais inteligente nesse sentido. Agora, a Steel Corp foi uma oportunidade gigantesca dentro de tantas, porque pelo fato de eu ter feito televisão, Sandro Augusto, as pessoas me procuram muito. Primeiro, acho que eu sou Midas, que eu não sou, né? Ele toca nas coisas, vira ouro, tá? Não é. Segundo, eu tenho uma credibilidade muito grande, que as pessoas sabem que eu não vou passar ninguém para trás, que tenho, né, uma postura de integridade muito reconhecida. O que para mim é o maior patrimônio que eu construí, não é o dinheiro, não. Junto com o poder de filtro, credibilidade, né? Junto com o poder de filtro, experiência de vida. Experiência, eu tenho bastante visão das coisas, eu tenho uma boa noção do que pode ou não funcionar. Tenho know-how e know-who, que eu brinco, né? Sim. Criar know-how é uma coisa, criar know-who é outra. Acho que eu criei os dois nessas 4 décadas trabalhando. Então, a Steel Corp, eu comecei a enxergar um mercado. A construção civil representa 23% do PIB brasileiro, representa 2,3 trilhões de reais, de 10 trilhões de PIB que nós temos. Não tinha essa compreensão. É gigante, quase 8 milhões de pessoas empregadas no setor. Sim. Nós temos um déficit habitacional de em torno de 7 a 8 milhões de casas, que as pessoas não têm. A mão de obra do Brasil, infelizmente, virou um problema seríssimo. Nós temos aí um problema muito difícil de resolver. De mão de obra. Não, então a sequência. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro, ele quer ser Uber, ele quer fazer outra coisa. Então, assim, quer ser engenheiro. Então, assim, as coisas. A idade média do pessoal de construção civil aumentou muito, porque não tem reposição. E quando tem desqualificado. Complexo. É complexo. Se você traz esse assunto para dentro de uma fábrica, num ambiente confinado, onde nós vamos produzir, a nossa fábrica tem capacidade de produzir 10 mil casas por ano, 37 casas por dia, 800 por mês. Uma fábrica tem 16.500 metros quadrados de galpão.
E ela é muito automatizada, ela é 4.0, ela não é 5.0 ainda, que ainda falta robotizar ela. Sim. Coisa que vai ser o próximo passo mais para frente. Somos uma startup de 2 anos e meio apenas, e já vamos faturar em 26 em torno de 700 milhões de reais nessa fábrica, fora a nossa fábrica americana, que também nós criamos lá nos Estados Unidos para fazer a mesma coisa. Então, assim, é muito impressionante o que tem de oportunidade, porque nós somos a solução desse mercado. A gente conseguiu chegar hoje no metro quadrado, super competitivo com a alvenaria, com muito superior. Se você parar para analisar que nós somos superiores em termos térmicos, em termos acústicos, ou seja, a temperatura nossa parede não absorve o calor, nossa temperatura está sempre entre 22 e 26 graus. Então você não precisa tanto ar-condicionado. Casa, infelizmente, popular, não tem nem ar-condicionado. Então o ambiente que os caras vão viver é muito melhor. Em termos de acústico, 50% superior. Em termos de resistência, você não derruba a nossa parede. A parede é feita de aço com placa cimentícia, é difícil de derrubar. Então ela tem mais resistência, ela tem mais durabilidade. Não tem manutenção, nós não temos patologia, não temos patologia nenhuma, não tem trinca, não tem mofo, não tem umidade. Você não vai ter aquela coisa da parede úmida que você... Então assim, pouca manutenção. Então tudo isso é uma vantagem danada pelo mesmo preço. Qual sistema você escolheria? Não é nem para comparar. Deixa eu agregar no raciocínio 2 perguntas. A questão de velocidade, quanto tempo se faz 50% mais rápido. 50% mais rápido. Se fizer uma obra que leva 2 anos, eu faço até menos. Às vezes 60% mais rápido. Faço em 8 meses, 9 meses. Fizemos um estádio de futebol pro Red Bull Bragantino. Você vai na contramão de tudo que... Fizemos em 7 meses um estádio de 13 mil lugares. O estádio Bragantino? O que eles vão usar temporariamente enquanto estão reformando o Nabi Abichedi. É um estádio que eles pegaram uma área da prefeitura lá de Bragança e montaram o estádio lá. A gente construiu para eles todo em light steel frame em 7 meses. Vocês estão quebrando todos os paradigmas. Como os chineses estão fazendo. Os caras fazem prédio de 40 andares em um mês. No passado se dizia muito, aliás, passado recente até, olha, quando você mexe com obra, calcula um dobro prazo, do tempo pelo dobro do dinheiro. Exatamente. Nós temos previsibilidade, os orçamentos não mudam porque o prazo é curto, então não tem tanto impacto de preço crescendo, e nós temos prazos absolutamente incomparáveis. Então não tem como não optarem pela gente. Entendeu? A relação no paralelo com o mercado em relação a valores é bem significativo? Em relação a valores, nós estamos. O nosso metro quadrado hoje está idêntico praticamente ao da alvenaria convencional, porém, eu preciso de repetição. Você fala para mim, Roberto, quero fazer minha casa na Fazenda Boa Vista, casa de 3 mil metros quadrados. Não vou fazer. Não posso fazer. Roberto, quero fazer 150, 200, 500 casas num condomínio popular aqui do lado, não sei o que você tem o terreno, é o que eu quero fazer. Este é o perfil? Esse é o perfil. O perfil é repetição. Entendi. Eu posso fazer vários tipos de projeto. Eu posso fazer um projeto para você, outro para outro, mas desde que o teu projeto seja repetido no mínimo 50 ou 100 vezes. Que tem escala. Em unidades, tem que ter escala. Se não tiver escala, eu não consigo ser competitivo. Entendi. Entendeu? Então aí funciona. No Brasil tem a impressão que vocês são únicos nesse sentido. Nós somos hoje a maior fábrica. Nós temos concorrentes em wood frame, que é madeira. Então você tem a Tec Verde lá na Curitiba, você tem a Leia, que é do Grupo Tenda lá em Minas Gerais. Sim. Quer dizer, a fábrica nem é Minas, mas eles são uma empresa mineira. Sim. Então assim, esses são concorrentes. E em light steel frame tem pequenas fábricas, tem um grande concorrente, que é um cara que começou tudo isso lá atrás, chama Brasil ao Cubo. Sim. Inclusive o investimento de grandes empresas, quem investiu lá foi a Suzano, foi a Gerdau, foi a Itaú através da Desco. Gente grande. Tem gente grande investindo lá, uma boa empresa. Mas não é exatamente igual a gente faz. Eles fazem um pouco diferente. Eles não estão fazendo casa popular, que se eu não me engano, né? Também. O cara é um espetáculo, chama Ricardo. O fundador, um cara muito bacana, a gente tem o maior respeito por eles lá. Mas nós somos hoje o player talvez mais importante do setor e trouxemos um barulho para chamar atenção para um setor que tinha resistência, tinha um pouco de preconceito. Não, mas isso aí não funciona, isso aí não sei, isso é muito caro, isso não sei o que. Porque a construção tradicional ficou sentada na zona de conforto. Sim. Tudo que você vai ser disruptivo e tirar da zona de conforto incomoda o atual incumbente, entendeu? E os incumbentes atuais são as construtoras antigas. Hoje tem construtora fechando departamento de engenharia, entregando pra gente fazer escola, creche, um monte de coisa que a gente está fazendo também, que sempre quando eu te falo que tem repetição, me interessa muito fazer. Então a gente está fazendo para essas coisas de PPP, que são muito interessantes, né?
que é parceria público-privada, a gente está ajudando as empresas que ganharam as concessões a construir as creches, as escolas, etc. Então tem muita obra desse tipo para nós também. Você está dando uma aula aqui do que... Não, imagina. Não, é verdade, do que a gente tinha pouca compreensão, eu particularmente, da Steel Corp, e um oceano azul aí, pelo que eu estou vendo. É um espetáculo. Especialmente o ano Sabe que eu vem. brinco? Pena que eu tenho 70 anos. Se eu tivesse descoberto, se eu tivesse nesse momento, com 20 anos a menos, eu ia curtir muito mais. Eu ia poder usufruir muito mais do que vem por aí. Mas quando você 70, com certeza você tem um poder de filtro e filtrou bem um negócio de disruptivo. Não tem dúvida, mas é um investimento grande, tá? Imagina. Não é brincadeira. Você montar fábrica, você contratar equipe, você fazer as coisas. Nós já investimos muito dinheiro nesse negócio, mas a gente tem certeza do resultado que vem por aí. Está fadado ao sucesso aí. Você tem um arcabouço com outras empresas, você tem um multiempreendedor, existem outros segmentos que você atua também, além da Steel Corp, né? Quais seriam? Segmento financeiro. Nós temos uma Wealth que chama Legend, está indo muito bem, já está com 30 bi de ativos sob gestão. O que faz exatamente? É administração de patrimônios, né? É uma multifamily office e também do lado a gente fez com o BTG Pactual uma operação que é também assistência financeira e era antiga, eles chamavam, como é que eles chamavam antes dessa operação? Nossa, agora perdi um pouco a lembrança do nome dessa operação que eles faziam, que é uma operação em conjunto com o BTG, que a gente oferece produtos do BTG, e a gente faz essa assessoria financeira para clientes. Então, a Multifamily Office, não, ela opera com qualquer banco, e faz toda a recomendação e cuidar dos patrimônios, né, de grandes clientes. Entendo. Né? Então, tem a Legend Wealth e essa Legend que faz essa operação de assessoria financeira. Roberto, nós que estamos já há muito tempo no mundo dos negócios e cada vez mais ouvindo a palavra, né, nunca se falou tanto sobre empreendedorismo. Você respira empreendedorismo. O que é o empreendedorismo para o Roberto Justus, com essa visão de vida que, na verdade, nós somos reflexo da nossa própria história, né? Então, é verdade. No dia seguinte você está diferente de hoje, assim sucessivamente. O que é empreender para você? E assim, eu sou empreendedor desde o começo da minha carreira. Eu cheguei a trabalhar com meu pai tinha uma construtora, na época, eu fui parar no ramo de novo no final da minha carreira, mas ele queria que eu fosse engenheiro, eu não fui. E eu fui empreendedor desde o começo, com a minha primeira agência de publicidade, quando eu comecei. Eu sempre achei que empreender é um ato quase heróico no Brasil. Né? Nós temos um ambiente que é hostil desde que eu comecei. Sai governo, entra governo, ambiente sempre hostil para o empreendedor. Né? O empreendedor sempre é o vilão da história, o empresário é o vilão da história. Verdade. Quando é o contrário, ele dá o maior bem precioso que o Brasil possa ter, que é o emprego. É o emprego. Quem dá emprego é a iniciativa privada, não é o governo. Aliás, o governo não devia dar emprego. Exatamente. O governo devia ser enxuto. Que, aliás, o maior o que mais queremos social é emprego. Exatamente, é o maior projeto social do país. O que mais queremos é mais Brasil, menos Brasília. Né? Nós queremos que o governo tenha essa sensação, essa capacidade, né, de apoiar a iniciativa privada. E, então, assim, sempre fui um empreendedor nato. Sempre quis fazer as coisas acontecer, criar coisas. Não é fácil empreender, não é fácil. Muito difícil no Brasil. Hoje em dia, inclusive, com o dinheiro caro que o Brasil tem, é muito difícil ser empresário. É muito difícil o empresário ganhar mais do que o CDI está dando na sua conta na renda fixa. Então, é muito difícil. Então, é um desestímulo até, né, ao empreendedorismo. Mas a gente esquece um pouco isso. A gente continua fazendo negócio. Quer dizer, eu abri a Steel Corp no meio desse CDI caro, né, que tem 2 anos da empresa e nós já estamos com 2 dígitos há quase 2 anos, ou até mais. Então, assim... Então, no caos, isso gera solução. Eu acho que assim, no caos a gente tem as oportunidades também. Verdade, né? Então, muita oportunidade, muita coisa. O Brasil precisa entrar nesse eixo. A gente torce muito como empresário, né, que a gente consiga primeiro digerir as dificuldades que nos causam, torcer para que, né, nas próximas etapas da nossa vida política e institucional a coisa possa mudar, né? Seja com quem está ali, seja com quem vai entrar, seja com quem for. Nós empresários temos que torcer pelo nosso país e não contra o nosso país. Plenamente. Né? Agora, a gente sabe o que é melhor para o país, a gente torce para que isso possa acontecer. A gente torce para que vença a eficiência, que a gente possa ter um país que possa jogar o jogo do primeiro mundo de igual para igual, né? Que a gente possa ter um país próspero, porque a gente tem tudo para dar certo. É o Brasil que tem que dar certo, não é o sol que dá certo, porque ainda não deu. É sempre o país da oportunidade, sempre o país do que vai dar certo e ainda não deu. Mas nós temos, como você muito bem pegou isso, um país paralelo que já deu certo, que são essas empresas maravilhosas que a gente tem. Exatamente. Desculpe. Imagina. A gente tem
A gente tem uma leva de grandes empresas que dão exemplo, que conquistaram o mundo. A maior cervejaria do mundo hoje é brasileira. A maior empresa de carne, de derivados, hoje é brasileira, do mundo. São os players muito fortes. Então, isso dá um orgulho danado para nós e mostra que a gente tem tudo, né, para ocupar um espaço que infelizmente ainda não deixaram a gente ocupar. Exatamente. Olha, e nós que somos de comunicação, somos responsáveis por muitas coisas, inclusive a comunicação, você sabe que ela é poderosa e ela acaba decidindo rumos de uma nação. E o nosso grande público brasileiro, aquele que levanta cedo, volta tarde, e quando tem um tempinho olha a TV, escuta um rádio, ele infelizmente é bombardeado historicamente por informações negativas e pouco se fala da grandiosidade desse nosso país, canteiro de oportunidades, não é? Por isso a expressão Brasil que dá certo, e você foi muito feliz na sua visão, porque o nosso papel, o nosso objetivo, o meu pessoal, é mostrar para o Brasil que existem Brasis que dão certo efetivamente e que ninguém conhece, até porque poucas pessoas ou poucos movimentos mostram de fato quem são as pessoas, os líderes que dão certo e efetivamente estão ali para trabalhar. Aquela história, o político, nós precisamos de política, mas precisamos da boa política, mas a boa política é coadjuvante, ou seja, protagonista, empreendedor. E o político o bom político, nem vou falar do mau político, mas o bom político tem que ser coadjuvante. Para completar, você praticamente já resumiu, mas eu quero te agradecer muito por participar do nosso movimento. Você que é um cara que deve fazer uma gestão do tempo incrível, né? O tempo é um dos bens mais preciosos hoje em dia. Obrigado por aceitar e participar do nosso projeto, vir até o nosso encontro, mas principalmente por estar junto. E o que é o Brasil que dá certo para você, resumidamente? Então, eu acho que a gente prova que o Brasil dá certo no seguinte sentido: apesar de todos os desmandos e os problemas que a gente enfrenta, a gente tem uma infraestrutura muito sólida, por exemplo, no nosso mercado financeiro. Nós temos uma estrutura sólida no nosso mercado industrial, indústrias maravilhosas. O nosso agro é um orgulho mundial, né? É o pulmão do Brasil, é o pulmão da nossa economia. Então a gente tem alguns setores, e vários setores. A nossa medicina high-end é exemplar no mundo. Se quer ficar doente, fica no Brasil e não nos Estados Unidos. Olha só. Eu prefiro ser atendido. Claro que aí vem. Mesmo o SUS tem muita coisa boa, mas é para quem tem realmente recursos. Mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você não tiver recurso lá, você é bem maltratado. Infelizmente, essa desigualdade social é uma coisa que mata tudo que acontece. Então, isso é uma coisa que tem que ser tratada urgentemente. Sim. Então, esses são os lados bons do Brasil, né? O Brasil que dá certo é aquele Brasil que vai priorizar a educação desse país, porque se você olhar o que a Coreia fez em poucas décadas, né? O sistema de educação deles, o que eles fizeram lá, se você olhar o Japão, se você olhar os países asiáticos, a própria China, a forma com que eles tratam as crianças, a forma com que eles, vamos dizer assim, conseguem lidar com a sociedade. Países que passaram por guerras, inclusive. Por muitas guerras e tsunamis e não sei o que. A gente não tem nada disso aqui. Então, assim, o nosso problema de violência está totalmente ligado com educação, com oportunidade. Então, assim, a gente precisa resolver o problema da desigualdade social, mas não é aumentando o imposto só do rico, isentando o pobre, é trazendo eles para dentro de uma massa de consumo. Investimento em educação. Eles chegarem, tem que investir muito para educar essas pessoas, cultura, educação. Você vê, você chega num país lá fora, a forma, só de olhar como eles cuidam do landscape, dos jardins, nas ruas, saindo do aeroporto internacional em Geneve ou em Paris, onde você for, você vai olhar, né, ou em Miami, onde você quiser, e olha no Brasil quando você chega, o que você vê. E fazer assim, o que o Brasil, muito louco. E fazer o que o empresário de sucesso faz, pensar a médio e longo prazo. Temos que pensar a médio e longo prazo. Tem que pensar e tem que acreditar. Não pode desistir, não vamos desistir do Brasil. Nós vamos acreditar. Eu acho que se o Brasil entrar numa situação diferente, a partir do ano que vem também, se a gente conseguir, eu acho que aí gera um círculo virtuoso espetacular para o país. Não pode continuar tendo problema, não pode continuar gastando patinando mais. Em alguns setores. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada, o Brasil não pode ter essa sanha, vamos dizer assim, de governo querer ter o papel por ser protagonista onde não precisa. É aquela entendeu? História, né? Dinheiro não aguenta desaforo e o país tão rico, apesar de tanta gordura,
tem bastante gordura, mas também logo isso vai para escassez se não tivermos... Nós não conseguimos ainda quebrar o país, apesar de tentarmos fortemente que isso aconteça, o que mostra que realmente ainda tem muita coisa que pode dar certo nesse país. Então a gente vai torcendo. Eu sou um patriota que acredito demais no meu país. Eu poderia morar fora, já podia estar morando em outro lugar. Aqui é complicado. Assim aqui, como poderia parar de trabalhar, você também poderia morar fora também, mas eu não quero, eu quero morar aqui. Não, tem que sair daqui, porque aqui tem muito imposto. Eu falei, não, nós vamos ficar, nós vamos enfrentar, nós vamos fazer e vamos tentar fazer acontecer. Muito bom. Roberto, obrigado por ter vindo. Você Imagina. É uma fonte de inspiração para mim, acredite nisso. Obrigado, Sandro Augusto. E que posso cada vez mais multiplicar todo o seu conhecimento de vida para o maior número de pessoas, que é o que nós precisamos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pelo esse Brasil que dá certo, que você tenta estimular tanto assim, trazendo tantos players interessantes para esse ecossistema que você criou. Então eu deixo aqui meu abraço a vocês e muito obrigado por poder participar. Muito obrigado. Valeu, querido. Valeu. E terminamos aqui mais um podcast com o nosso querido Roberto Justus. Nos encontramos no próximo episódio, gente. Até lá.